Graças a Deus. A paz do Senhor, Home Church e visitantes. Que coisa boa é a gente estar junto em família, né? Bendito seja o Senhor. Ele é digno de ser adorado. E há um poder que é liberado, eu creio nisso, quando nós nos reunimos como igreja e exaltamos o nome do Senhor. Que bom que você veio, que bom que você escolheu estar aqui. E nós queremos nos debruçar sobre a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e deixar que ela ministre ao nosso coração. Que o Senhor fale conosco nessa noite, tudo que Ele quer falar, nos ensine o que Ele quer nos ensinar. Vamos orar? Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome. O Senhor é a razão de nós estarmos reunidos aqui. Obrigada, Senhor, pela Sua obra redentiva na cruz do Calvário, pela comunhão dos santos. É tão bom a gente estar junto como igreja, amigos. Que alegria que é, aquece o nosso coração, fortalece a nossa fé. E nós bendizemos ao Senhor. E agora, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que a gente compreenda a Tua palavra, e que ela entrando no nosso coração, ela produza frutos, gerando em nós novas ideias, uma nova maneira de pensar e uma nova maneira de agir, de viver a vida. Para a glória do Teu próprio nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler um texto bem conhecido, que é a parábola do semeador. E eu vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI. Então, se a sua tradução estiver um pouquinho diferente, só fica ligadinho aí, porque é a mesma palavra. Amém? Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à mensagem que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo,
permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Vamos até aí. Glória a Deus. Esse texto já é um texto muito conhecido. E antes eu ficava intrigada com essa história de como assim que vendo não vejam, ouvindo não entendam, né? E quando a gente pesquisa um pouco mais, a gente percebe do que Jesus estava falando. Muitas pessoas vinham a Jesus porque ele tinha uma palavra, ele apresentava evidências de ser o Messias que o povo esperava, mas eles estavam ali por aquilo que Jesus podia fazer por eles. Eles não queriam entender a palavra, eles não queriam chegar na profundidade que Jesus queria levá-los. Eles queriam apenas um milagre, uma cura, uma libertação, ver um sinal e maravilha, porque eles gostavam de ver o sobrenatural. Eles estavam atrás de pães, muitas vezes a multidão ia atrás de Jesus, porque viu a multiplicação dos pães, em outro trecho a gente lê isso, viram a multiplicação dos pães e peixes, e aí vieram aquela multidão para Jesus. Por causa da palavra? Não, por causa da multiplicação de pães e peixes. Tem um cara ali que dá pão, então vamos agarrar nele. E aí Jesus estava ensinando a essas multidões, e muitas delas não entendiam nada que ele estava falando, mas também não procuravam saber o que ele estava falando. Eles não buscavam explicação. Espera aí, mestre, eu estou interessado nesse ensino. Me ensina aí, o que o senhor quer falar? De que o senhor está falando? E os discípulos, em contraponto da multidão, os discípulos queriam saber. Em várias ocasiões a gente fala, mestre, explica-nos. Fala para a gente, ensina para a gente. Eles tinham sede, eles sabiam que Jesus não era só um fazedor de milagres. Eles sabiam que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, tudo que Jesus estava interessado em ensinar, eles estavam interessados em aprender. E aí, quando a gente vê Jesus explicando a parábola, ele está falando justamente desse povo, dessa gente. E dessas diferenças entre aquela multidão. O texto começou a dizer para a gente que ele saiu de casa e reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco. Ele teve que se sentar no barco para ensinar, porque ele não dava conta de todo mundo que estava ao redor dele. E do barco ele conseguia explicar. Então pensa comigo, tinha muita gente ali? Tinha. Mas muita gente ali não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Eles não estavam entendendo e nem procurando entender. E fica para vocês a primeira pergunta da noite. Por que você está aqui hoje? O que você está procurando entender? Muito bem. E aí Jesus conta a parábola do semeador. Ele explica para os discípulos por que ele falava por parábolas, para que se cumprisse a palavra de Isaías. Mas ele pacientemente explica para os seus discípulos. Ouçam o que significa a parábola do semeador. Ele diz a partir do verso 18. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende ou entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quantos de nós aqui recebemos a semente do Evangelho, às vezes, há anos? Meu pai e minha mãe eram namorados, já há uns 4 anos, eu acho, quando eles conheceram um pastor norte-americano. A filha desse pastor estava namorando com o irmão do meu pai. Meu pai é o irmão mais velho, o logo abaixo do meu pai estava namorando com essa filha do pastor. E por causa desse relacionamento, eles se aproximaram da família do meu pai. E aí,
como um bom pastor missionário que saiu aqui dos Estados Unidos para apresentar a palavra, para pregar o evangelho no Brasil. Eles estão enterrados no Brasil, ele e a esposa morreram e foram enterrados lá, viveram todos os seus dias fazendo missões no Brasil, e a minha família é fruto desse pastor norte-americano. Meus pais eram jovenzinhos. Minha mãe tinha 18 anos de idade quando ela ouviu a mensagem do evangelho. E os meus pais eram muito integrados na igreja cristã católica. E eles pensavam, quando falavam assim, você conhece a Jesus? E eles falavam assim, claro que a gente conhece Jesus. O problema, gente, é que a gente conhece a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Saber informação sobre alguém não é conhecer essa pessoa. Conhece quem senta com essa pessoa, quem come com essa pessoa, quem vê essa pessoa debaixo de muita pressão, de angústia, de dores, de tribulações, e também vê essa pessoa em dias felizes, em festas, tendo neto, casando os filhos. Né? Então aí você pode dizer, conheço, estou caminhando junto, estou comendo junto, estou compartilhando a vida, já vi os dias bons, já vi os dias ruins, e aí a gente vai tendo uma ideia de quem é aquela pessoa. Falar sobre a pessoa, saber a biografia de uma pessoa, você pode conhecer a história todinha do Kennedy. Significa que você conhece o Kennedy. Para a gente conhecer, a gente tem que andar junto. Né? É a mesma coisa Jesus. Não adianta você saber, você leu a Bíblia, você sabe todos os evangelhos e tal, você sabe a Bíblia de capa a capa. Se você não conhece o Jesus da história, é só conhecimento, é só intelecto. E Jesus quer que a gente conheça o Pai através dele. Que nos reconciliemos com o Pai através dele. Ele veio para fazer reconciliação de um relacionamento que foi quebrado. Mas a gente ainda continua querendo conhecer Deus só através do culto de domingo. Gente, não existe relacionamento só aos domingos. A gente precisa de caminhar junto mesmo. Principalmente numa relação que quer casar. E o que nós esperamos com a volta de Jesus? O casamento. Entre Cristo e a igreja. Se a gente está preparando para o casamento, a gente quer namorar. E os namorados aí, quem é que acabou de casar? Né, Samuquinha? E quem está se preparando para casar? Né? Por que a gente descobre que é casar? Porque não dá mais conta de dizer tchau. Né? Não quer mais dizer tchau. A gente quer ficar junto. A gente quer compartilhar a vida. Na hora da despedida, aquela hora triste, pesada. Ai, não! A gente quer ficar junto, a gente quer compartilhar tudo, quer voltar os dois para a mesma casa, dormir na mesma cama e nunca mais enjoar. Essa é a expectativa. E a de Mary Williams, eu gosto muito que ela fala o seguinte assim, esse povo quer, ora vem, Senhor Jesus, quer que Jesus volte, quer nada. Quer só escapar da encrenca. Porque quem quer... Ela falou assim, isso não é amor, isso não é namoro, isso é golpe do baú. Eu quero um noivo que me livra da encrenca e me garanta, né? Não, uma noiva apaixonada é uma noiva que se delicia com o noivo. É uma noiva que quer mais intimidade, quer mais proximidade e não vê a hora do casamento. E as vestes estão sendo preparadas. O vestido da noiva. Né? E Apocalipse diz que as vestes... Quem são esses aí que vêm de vestes brancas? Uma multidão de vestes brancas. As vestes brancas são os atos de justiça dos santos. A gente só pensa no nosso umbigo e fala que é noiva. A gente vive, às vezes, uma vida tão individualista, tão autocentrada. A gente não pratica nenhuma bondade, a gente não está preocupado com a necessidade que o nosso irmão está passando e acha que está construindo. Tem um tanto de noiva aí, em vez de ter um vestido longo, branco, está com um cropped. Que Deus nos ajude, né, gente? Que Deus nos ajude. E meu pai e a minha mãe receberam o evangelho ali, receberam a semente, mas eles olharam para eles mesmos e eles pensaram assim, a gente já tem Jesus. A gente já tem Jesus, a gente frequenta a igreja, a gente vai na igreja todo domingo. Meu pai era congregado mariano, todo mundo envolvido na igreja católica. Então está tudo bem. 18 anos depois, quando o casamento dos meus pais estava arruinado,
quando o adultério já tinha acontecido, quando eles já tinham decidido o divórcio. Aquele mesmo casal, depois de ter orado pelos meus pais, testemunhado Jesus, vivido Jesus diante dele durante 18 anos. Mamãe teve que viver a vida dela de novo, né? Ela tinha 18 quando ela recebeu. 18 anos depois, eles bateram lá em casa e falaram assim: Deus mandou a gente aqui, porque Ele quer restaurar o casamento de vocês. Naquela noite, meus pais entregaram a vida a Jesus na sala da minha casa e nunca mais a nossa vida foi a mesma. No primeiro momento, caiu à beira do caminho. Ouvindo, não entenderam. Por isso, gente, que a gente não pode desistir de orar, de anunciar o Evangelho, mesmo que a gente não tenha uma resposta imediata. Aquele seu parente que você já prega o Evangelho para ele, meu Deus do céu, meu pai está lá, não se converte, minha tia está lá, meu irmão de sangue está lá no Brasil, não se converte, tem uma vida miserável, eu falo de Jesus. Continue orando, continue anunciando, continue plantando. As aves levam embora, você vai lá e lança a semente de novo, leva embora. Daqui um dia Deus muda essa terra, né? Então continue pregando em nome de Jesus. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, verso 20. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Quem aqui já viu isso também acontecer? Às vezes foi com você também. Talvez você já está vindo numa recidiva, né? Já foi, recebeu com alegria. 20 anos atrás você recebeu com alegria. Você era atuante na igreja. Jesus te chamou, você serviu, trabalhou. Depois aconteceu alguma coisa. Uma adversidade, uma luta, uma decepção. Gente, Deus não é decepcionante, mas o homem é. Você já foi decepcionado? E eu tenho certeza, você também já decepcionou. Porque é tão engraçado que às vezes a gente só se coloca na perspectiva da vítima, né? Me feriram. O que fizeram comigo. Vida. Céus. Azar. Mas a gente se esquece que a gente também é decepcionante. Que as pessoas também criam expectativas ao nosso respeito que a gente não pode satisfazer. Ou que a gente pisa na bola mesmo. Tem um dia ruim, o dia que você está com a avó atrás do toco. Quero ver como é que ela vai traduzir isso. E aí, você pisa na bola. Você fala o que não deve falar. Aí a pessoa se fere, você se decepciona com a estrutura, se decepciona com a vida do outro. Ou então, a luta vem, às vezes... O que nós estamos vivendo hoje em dia, gente? A gente vive um evangelho muito frágil. Porque é um evangelho que está sendo anunciado, e todos nós aqui nessa sala, e eu me incluo nisso, todos nós sofremos a influência desse evangelho. Um evangelho que só diz que você vai ter vitória, que só diz que você vai ter alegria, que Deus quer você feliz, não quer você triste. Gente, Deus moeu o filho dele na cruz. O que você acha que você vai ser poupado? Ele moeu o filho dele na cruz para que eu e você tivéssemos vida e salvação. Por isso que Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque tem alguma coisa que Deus quer fazer na sua vida e quer fazer nas outras pessoas através da sua vida. Às vezes nós vamos glorificar a Deus no nosso sofrimento. É muito fácil a gente dar glória a Deus quando está tudo do jeito que a gente quer. Mas você reconhecer que Deus cuida de você, mesmo no dia ruim, mesmo quando você recebe o diagnóstico difícil, mesmo quando o filho não está no caminho do Senhor, ainda assim o Senhor te ama, ainda assim Ele é fiel, ainda assim Ele tem o controle de tudo, Ele não perdeu o controle, porque as coisas não estão do jeito que você queria. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo misericordioso, e Ele sim, Ele quer a nossa felicidade, mas não uma felicidade tola, autocentrada e egoísta. Ele quer que a gente seja feliz, independente das circunstâncias. A alegria do Senhor é a nossa força. E ela não pode estar atrelada
só as nossas emoções. As emoções são parte importante do ser total que nós somos. Mas nós não podemos ser controlados só pelas nossas emoções. Porque senão, enquanto estiver tudo bem, a gente ama a Deus, adora a Deus, serve a Deus, se alegra em Deus, frutifica. Mas no dia mau, aí a gente murmura, reclama, se vitimiza e... ai, vou não. Tô afim de não. Raiva sou. Tá lá o outro tão bem. O outro tem... Gente, a vida é de estações. Tem um amigo nosso lá de BH, que um dia eu abri o Instagram, ele é muito jóia. E ele falou assim, e aí, como é que você está? Ele faz trilha no meio do mato, de moto. E ele olhou assim, e aí, num lugar lindo assim que ele achou no meio do mato. Como é que você está? Mostrou o lugar que ele estava, né? Lindo, né? Tá bom, né? A vida está difícil? Tá ruim? Aí eu pensei, ele está debochando da gente, né? Está debochando da gente. Ele está lá no lugar lindo, fazendo o que ele mais ama. Está debochando. Ele falou assim, a vida está ruim, está difícil? Vai passar. Ou então não, né? Sua vida está boa, está dando tudo certo? Vai passar também. É isso. É isso, gente. A vida é cíclica, sabe? Uma boa ilustração para a nossa vida é a roda gigante. Né? Uma hora você está lá em cima, outra hora você vai lá embaixo. É assim, Deus faz isso com a gente, até para a nossa saúde, gente. Porque se a gente ficar só em cima, nossa soberba vai lá no tampo. A gente passa a ser indiferente para as questões dos outros. A gente ignora o sofrimento alheio. Ano passado, o João teve o diagnóstico de um câncer. É uma paulada na sua cabeça. Quando vai fazer uma consulta de rotina, sem sentir nada, só para cumprir o ritual do anual. 4 tumores. 3 nível 7, 1 nível 8. Como é bom ter amigos nessa hora. Como é bom ser igreja. Não apenas ter uma igreja a quem frequentar, mas ser igreja. Pastor Rildo, Micheline, Marcelo, Jussiara foram entre os poucos amigos com quem a gente dividiu essa dor, essa dificuldade. A gente recebeu a notícia no Dia dos Namorados. 13 de julho, ele operou. E está aí bem, graças a Deus. Graças a Deus. E vai ficar melhor a cada dia, né, neném? Em nome de Jesus, vai ficar melhor a cada dia. Mas quando a gente recebeu a notícia que tinha a possibilidade, aí o que a gente faz? A gente não gosta nem de pensar numa coisa dessa. A gente fala, Senhor, dá livramento, Senhor, tem misericórdia, Senhor, dá livramento. E fomos orando e pedindo a Deus para nos dar livramento, para seja lá o que for, que Ele eliminasse, que Ele tirasse, que o diagnóstico não se confirmasse. E as etapas foram sendo vencidas e até que a gente foi para a última consulta. Com o resultado da biópsia nas mãos, sem ter a coragem de abrir o envelope. E aí o médico abre o envelope e olha os exames, junta os lábios. Se confirmou. Numa hora dessa é que você sabe em quem você tem crido. Eu, Helena, me conheço. Era para eu começar a chorar, desesperar, descabelar pelo meu temperamento. Mas a paz que excede todo o entendimento estava naquela sala. Nós saímos assim meio atordoados, assim, mas em paz. Durante a preparação para a cirurgia, que foi um mês depois, vinha o medo. Vinha a insegurança. Vinha a dúvida. E eu falei com o Senhor, Senhor, como é que eu vou viver sem o João, Senhor? E o Senhor falou para mim, filha, você não pode viver sem mim. É sem mim que você não pode viver. E aquilo me confortou. E eu falei assim, é o Senhor que faz eu vencer tudo. É o Senhor que me consola. É o Senhor que me levanta. É o Senhor que me dá fôlego de vida. Eu só respiro por causa do Senhor. Então eu quero dizer para você, meu irmão, não acredite nesse evangelho
que Deus só vai te dar vitória, dias lindos. Isso é mentira. Mas eu quero que você acredite no Evangelho, onde você vai passar pela prova, vai passar pela dor, vai passar pelo luto. Mas o Senhor vai estar com você todos os dias. Os dias bons e os dias ruins, os dias felizes e os dias difíceis. Ele não vai soltar a sua mão, Ele não vai te desamparar, Ele vai te sustentar. Ainda dentro desse assunto, no dia que eu estava no hospital, eu abri o Instagram, o João foi para a sala de cirurgia, eu me despedi dele e eu fui para o quarto esperar ele voltar. E essa espera é muito angustiante, mas eu queria vivê-la só com Jesus. Não queria ninguém comigo, só Jesus. Eu comecei a andar naquele quarto, eu comecei a orar, e eu orei pelo bloco cirúrgico, eu orei pelos médicos, eu orei pelo João, eu orei pelas outras pessoas que também estavam sendo operadas no bloco cirúrgico, eu orei pelo corpo de enfermagem, eu fui orando até esgotar. Aí eu me sentei e abri o Instagram. Uma coisa mais inusitada, não é uma coisa que eu faria naquele momento, mas Deus tinha um propósito. A Raquel Novaes estava cantando uma música. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo perceber, sei que posso confiar. Sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão. Teu olhar me ilumina e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás, Jesus. Jesus. Estás comigo, Jesus. E eu me ajoelhei ali, e eu comecei a ser ministrada por aquela música. E não parou não, gente. Eu ali de joelho, eu pensei assim, oh Deus, como eu queria um abraço do Senhor. Eu sei que o Senhor está, mas como eu queria um abraço do Senhor. Eu estava de joelhos. Aí bateu na porta. Aí eu fui levantar para abrir a porta. Mas eu tinha destrancado a porta para receber uma bandeja de café que a enfermeira trouxe para mim. E a pessoa abriu, ela bateu e logo em seguida abriu a porta. Eu vi o punho da pessoa. E eu ouvi a voz dela dizendo, oh, a presença de Deus está nesse lugar. Aí ela entrou, olhou para mim, eu olhei para ela, uma moça que eu nunca vi na vida. Ela olhou para mim e falou assim, fica calma, vai ficar tudo bem. E me deu um abraço. Eu nunca vi aquela mulher na vida. Me deu um abraço apertado. Ela falou, vai ficar tudo bem.
Ela falou assim, eu vim deixar um cartãozinho, sou cuidadora. Eu ia passar direto, mas aí Deus falou comigo, entra nesse quarto. Eu só vim te dar um abraço. Obrigada. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus cuida. Ele está. Mesmo quando você não consegue perceber, quando você pensa que Ele não está ouvindo, Ele está, porque Ele prometeu que Ele estaria todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E às vezes Ele vai ficar calado. Ele vai ficar calado para te esticar. Para fazer você acreditar, para fazer você perseverar. E para fazer você buscar até encontrar o verdadeiro Deus. Aquele que não é vendido por um evangelho fake ou superficial. Mas o Deus que quando você procura, você acha. Essas pessoas aqui, do terreno pedregoso, receberam com alegria. Mas tendo visto que não tinha raiz em si mesmo, permaneceu pouco. Quando a semente caiu, quando a tribulação chegou, a perseguição chegou, não tinha raiz. E Deus quer te dar raízes. E não tem nada melhor do que o inverno para aprofundar as raízes das plantas. Você pensa que morreu, mas as raízes estão sendo aprofundadas, fortalecidas. O que não deixa a árvore tombar é a profundidade da raiz. Que Deus nos ajude. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Essa é uma luta que vocês lutam aqui. A gente luta em todo lugar no mundo, principalmente no século 21. Mas muitos de vocês estão aqui como imigrantes e vieram às vezes por questões financeiras. Muita gente sai do Brasil porque trabalha, não vê o fruto, não vê o resultado do trabalho. Ou fica num ambiente de insegurança financeira, por causa das variáveis que tem no Brasil. Ou até mesmo por causa da violência. Tem muita gente que também veio para ter um pouco mais de sossego, né? Mas o fato é que, quando a gente chega... Você sabe que a vida na América não é fácil, você tem que trabalhar muito. Você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar duro. Essa história do sonho americano, que você chega, vou ganhar em dólar. Você ganha em dólar e gasta em dólar também. Né? E não é esse romance todo que todo mundo diz. Todo mundo aqui rala muito, não é? Só que também é um país de oportunidades. Você tem acesso a tantas coisas. Às vezes coisas que lá no Brasil você nem tinha condição de ter, aqui você começa a ter condição de ter. E aí que mora o perigo. A gente começa a se encantar pelas coisas. E a gente começa a trabalhar, não para a gente ter uma vida digna, honesta, e para ganhar e desfrutar, ganhar e desfrutar, ganhar e desfrutar. Tem gente que vai trabalhando para ter, e nunca se satisfaz. Às vezes tem pessoas que são como um saquetel furado. Eu conheci um motorista de Uber, e ele estava me levando, a gente estava em Massachusetts, ele estava me levando de uma cidade para outra lá. A igreja não podia vir buscar a gente, mandaram um Uber para buscar a gente. Mas foi de Deus demais esse Uber ter buscado a gente. A gente veio conversando com o moço, ele falou assim, eu falei assim, e há quanto tempo você está aqui? Ele falou assim, eu estou aqui há 5 anos. Eu vim com a minha esposa, meu filhinho nasceu aqui. Ai, que coisa boa. E você tá bem? Eu falei, essa terra é perigosa. É perigosa? É. Porque aqui, se você acreditar, você só trabalha. Se você acreditar na proposta que essa terra dá para você, você só trabalha. Dá para conquistar, dá para comprar alguma coisa, mas você tem que trabalhar muito aqui. Eu falei assim, faço uma ideia. Ele falou assim, mas eu descobri uma coisa, não entrei no ciclo do país, não. Eu não adoro o Deus da terra, não. Esse aí é crente. Eu falei assim, como é que você faz? Ele falou assim, eu trabalho e desfruto. Trabalho e desfruto. Trabalho e desfruto. Nesses 5 anos eu já conheço 33 estados. Sério, a gente faz uma economia, viaja, vai eu com minha esposa, pega a estrada, vai conhecer e tudo. A gente tem uma vida bem modesta. Porque esse negócio de impressionar os outros não é para mim, não. A gente vive uma vida para a gente e para o nosso filho, para dar para ele uma estrutura. Mas para isso eu tenho que construir memórias nele. Gente, esse cara é crente e é pastor.
Aí ele virou, aí essa eu anotei. Ele falou assim, pois é, porque eu descobri uma coisa, que dinheiro vai e vem e vai, mas o tempo só vai. Aí eu peguei meu celular e, dinheiro vem e vai. O tempo só vai. Motorista de Uber, vou postar no meu Instagram. Gente, como aquele homem me abençoou. Então significa que ele não se deixou seduzir pelos cuidados desta vida. Gente, é maravilhoso a gente ter coisas, a gente fazer viagens, a gente desfrutar as coisas. Não tem nenhum pecado nisso. O pecado é quando isso te cega para a necessidade de outras pessoas. O reino de Deus não é para ser vivido no individual. O reino de Deus é para ser vivido partilhando o tempo, partilhando os dons, partilhando os nossos recursos, os nossos talentos, as nossas finanças. É para compartilhar. A vida é muito mais do que dinheiro, gente. Ok, a gente precisa do tal do dinheiro para viver. Mas ele não é o nosso Senhor. Ele é nosso empregado. O dinheiro é seu empregado e não você empregado dele. E aqui Jesus está nos alertando contra isso. Se ele está nos alertando é porque é uma realidade. Os cuidados dessa vida nos sufocam. Em outras partes, Jesus fala da dificuldade de quem tem muito ser salvo. Por que isso? Porque Jesus tem preconceito com quem conquistou e tem muito? Não. Mas é porque é recorrente. As pessoas que quando têm muito recurso, elas pensam que elas não precisam de Deus. Elas querem se divertir, elas querem fazer viagens, elas querem adquirir coisas, bens, joias, elas querem ostentar, se afirmar. Isso mostra um vazio tão grande. E principalmente uma indiferença, porque você tem muito. E tem gente que está ao alcance do seu braço, que está padecendo necessidade. E quem tem muito não faz nada. Então a semente do amor de Deus é sufocada, é suprimida pelos cuidados dessa vida. Que isso não seja assim com a gente, porque o que está falando aqui é que torna infrutífera a semente. Ela não morre, mas fica infrutífera. O que é pior? Tem a vida toda, faz diferença nenhuma. Não cheirou nem fedeu. Infrutífera. E finalmente, quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Quando a gente entende o poder do Evangelho, nós nos tornamos, Deus fará de nós pessoas frutíferas. A sua vida vai acolher, a sua vida vai abençoar, a sua vida vai nutrir pessoas, a sua vida vai ser usada por Deus para restaurar relacionamentos, a sua vida vai ser usada por Deus para trazer consolo no dia da adversidade, para que outra pessoa estiver em sofrimento. Ou seja, é o compartilhar, é o transbordar. Me enche tanto, que transborda. É como esse copo aqui. Se eu começar a encher ele de água, ele não vai reter tudo. Quanto mais cheio ele estiver, ele vai derramar. Mais ele vai derramar. E foi para isso que nós existimos, meus irmãos. Para derramar. Derramar o amor que recebemos. Derramar o perdão que nos alcançou. Andar a segunda milha. Dar a túnica e a capa. Orar pelos nossos inimigos. Tudo que recebemos. Tudo que Jesus nos ensinou. Que em nome de Jesus, a terra do nosso coração seja essa terra que recebeu a boa semente. Todas as sementes eram boas, gente. Todas as sementes eram boas. A questão aqui era a terra. Que tipo de terra? Eu quero te perguntar nessa noite qual é o tipo de terra do seu coração. Como tem sido a terra do seu coração nesses últimos meses? Às vezes, em algum momento da sua vida, você foi tão frutífero. Aí veio uma estação ruim e te paralisou.
E você passou para outro status aqui, de terra. Seu coração foi ficando pedregoso, ressentido, amargurado. Muito raso. Sem profundidade. Você vem, assiste o culto, volta para casa. Vem, assiste o culto, trabalha, volta para casa. Vem, Deus quer que você seja uma bênção, não é só no domingo, não. Deus quer que você seja uma bênção no seu trabalho, nas casas que você trabalha, na empresa que você trabalha, onde você serve, na universidade onde você estuda, no lugar onde você passar. Sempre tem alguém necessitado, sempre tem alguém precisando de uma palavra, de um abraço, de um encorajamento. Eu fico pensando, a sensibilidade dessa moça que Deus usou lá no hospital. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer, gente. Antes que eu falasse, antes que eu orasse, antes que eu expressasse a Ele o meu desejo de receber um abraço, Ele já estava cuidando, Ele já estava vendo todo, Ele já tinha providenciado uma pessoa, mas precisou de um ouvido sensível para falar, entra. Não, eu vou passar direto, entra. Tem alguma coisa que eu quero usar você para fazer aí dentro. Ela não sabe quem eu sou, ela não sabe por que eu estava ali, por quem eu estava ali. Ela não sabia nada. Ela entrou sem saber e saiu sem saber. Mas ela me deu o abraço que Jesus queria me dar naquele dia. Ela foi o abraço de Jesus. E Ele quer ser em você também. Então, com o seu coração, meu irmão, seja uma terra fértil. Feche os seus olhos. E seja honesto nessa hora de reflexão. Como é que está a terra do seu coração? Você que está aqui comigo, você que está nos assistindo online. Como é que está a terra do seu coração? Talvez você seja aquela terra onde a semente não frutifica. Não chega nem a germinar. Talvez você seja aquela pessoa que quando escuta o evangelho, dá coceira no ouvido. Ah, os crentes. Ah, o evangelho. Ah, os evangélicos, crentes, os doentes, os fanáticos. Ô palavra chata. Se você tem esse tipo de reação, você está desprezando joias preciosas que estão sendo oferecidas a você. A palavra de Deus é um tesouro inestimável. Você que está nos assistindo agora, eu quero te dizer, não despreze a palavra de Deus por causa dos seus preconceitos e preconcepções. Que você não seja como uma terra endurecida e rasa. Que o diabo não roube, que o inimigo não roube as sementes que estão sendo lançadas hoje na sua vida. Talvez você seja o terreno pedregoso. Você recebeu um dia a palavra com alegria. Serviu como um gol. Mas alguma coisa te feriu, a decepção, a frustração, a doença, a enfermidade, os dias difíceis chegaram. E aí você começou a desacreditar. Deus não me ama nada. Se Ele me amasse, Ele não ia estar me deixando passar por isso. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, deixa Deus amolecer esse terreno. Que o seu coração não se torne de pedra por causa das adversidades, das dores, das decepções. Jesus nunca falhou. E até quando Ele diz não, é para o nosso próprio bem. E até quando Ele diz espera, é para o nosso próprio bem. E até quando Ele permite a adversidade, Ele é o único que pode mudar a adversidade em bem. Não se afaste. Talvez você seja aquele do coração que se deslumbrou. Se ocupa tanto dos cuidados dessa vida. Se acomodou no conforto da sua casa. Quando você tinha uma vida mais simples, talvez você era uma pessoa tão serva, tão engajada, tão
generosa, mas de repente prosperou, foi abençoado. Seu coração se fechou para as necessidades alheias. Ou então, a sua devoção é o trabalho. O dinheiro tomou um lugar na sua vida que ele não deveria ter tomado. Que em nome de Jesus, em nome de Jesus, seu coração se torne como aquele coração fértil. E que a semente da palavra de Deus encontre em você guarida, terreno fértil para que você cresça, que você transborde, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos pela tua palavra, agradecemos porque o Senhor nos ensina, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que a sua sonda venha sobre os nossos corações. Nós queremos o Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor. Mas quantos de nós ainda não se percebem o quanto alcança o nosso coração? O Espírito de Deus nos convence daquilo que nós precisamos ser convencidos nessa noite. E mostra para a gente como é que está o estado do nosso coração. Que tipo de terra, que tipo de terreno é o nosso coração hoje? Raso, pedregoso? Ou uma terra frutífera, uma terra fértil, uma terra boa? Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor produza em nós os frutos que o Senhor deseja produzir. Que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão, o fruto do teu Espírito seja abundante em nós, pela obra do Senhor nos nossos corações. Nos perdoa, Senhor, por não dar ouvidos à tua palavra tantas vezes e deixar o maligno arrebatar a boa semente. Nos perdoa, Senhor, por nos ocuparmos dos cuidados dessa vida mais do que deveríamos, ou por nos decepcionarmos, nos frustrarmos e deixarmos a nossa dor nos controlar, a nossa decepção e a nossa frustração decidir por nós. Nos perdoe, Senhor, e que o nosso coração hoje seja afofado, regado, cuidado, para que o Senhor faça de nós um jardim para a honra e para a glória do teu próprio nome. Em nome de Jesus, amém e amém.